Hoje é segunda, 8 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Vamos falar um pouquinho sobre o futebol do Botafogo. O técnico Arthur Jorge e também o head scout da equipe falaram sobre o elenco do Botafogo ser um pouco inchado. E a gente pode pensar aqui quais jogadores poderão ser emprestados e outro detalhe também, se isso pode impactar no elenco para toda a temporada. Arthur Jorge, ele falou ali algo no final da sua participação na Botafogo TV, onde muitos torcedores ficaram assim, esse técnico vai ter problemas com o elenco. E não é muito bem isso, né? Vamos colocar aqui as falas do Arthur Jorge e vou dar a minha interpretação e eu quero saber as de vocês aqui embaixo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. A Parimatch é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Eu vou pedir para você fazer seu cadastro agora, que é muito simples, muito rápido, muito fácil. Link no primeiro comentário. É só você entrar, clicar e a partir do momento que você entrou e clicou, você terá todas as opções da Parimatch. É parceira do canal do TF e, claro, vocês ajudam demais o canal do TF e o Botafogo em relação aos cadastros. Quanto mais engajamento em relação a esta patrocinadora do nosso clube, até mesmo numa possível renovação de contrato, o Botafogo pode mostrar números significativos de cadastros, exposição da marca e é muito importante que vocês façam esses cadastros. O técnico Arthur Jorge, na entrevista coletiva do último sábado, ele falou o seguinte aqui, após uma conversa, né, sobre a sua vestimenta no Rio de Janeiro, sobre uma conversa que ele teve com o Rafael, lateral direito, e se ele seria um técnico mais paizão, ou se ele seria um técnico mais linha dura. Vejam aí o que ele falou. Tranquila, galera, é resenha, a galera vai te entrosar aqui no Rio de Janeiro. Eu quero falta jogador ficar armando peça pra cima do técnico, Não, né? Duvido. Não vai se criar, porque assim... O que é isso, irmão? Ficar fazendo trotes e brincadeiras. Não, foi com toda a seriedade que ele disse isso. Imaginei. Tu acha que ele vai brincar com o treinador? Vai brincar com o treinador. Com toda a seriedade e com toda a honestidade para me ajudar. Porque os jogadores entre si, eles promovem ali umas brincadeiras e tudo mais, evidentemente... tem que haver um respeito, uma união, mas os jogadores acabam tendo o momento deles, treinador. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão, né, quando o técnico é muito próximo ao jogador, que é o técnico paizão. E tem também o técnico mais disciplinador, um pouco mais rigoroso. Você se encaixa em algum desses dois perfis ou um misto entre os dois? Tem um momento paizão, um momento disciplina? Acho que o equilíbrio é sempre a chave de tudo. E é fundamental que assim seja também em momentos e em contextos que a ocasião peça. Mas eu não sou nem serei colega deles. Essa última fala do Arthur Jorge de falar assim, eu não serei colega dos jogadores. Isso alguns torcedores, até mesmo eu recebi algumas mensagens nas redes sociais falando, pô, TF, vai dar problema, hein? O Arthur Jorge vai arrumar treta com os atletas, ele vai ser aquele cara carrasco, o jogador brasileiro não gosta muito disso. Eu já interpretei de uma maneira totalmente diferente. Ele disse que sabe ser maleável, vocês podem ouvir ali as primeiras falas, só que tem que ele é o chefe. E em qualquer empresa, quando você tem o chefe, você tem que respeitar o chefe. Você não vai chegar ali, dar uma ovada no teu chefe. Você não vai chegar e vai colocar o seu chefe na roda de corredor polonês, igual os jogadores em dia de seus aniversários, isso acontece. Não, você tem que ter um respeito. E é isso que ele quis dizer, que ele não será colega dos jogadores. Ele, claro, será amigo dos jogadores, ele vai respeitar os jogadores, mas ao mesmo tempo, ele não vai ser o companheiro ali, né, de resenha no vestiário, não. Ele vai ter a sua autoridade, né? Ele tem que ter a autoridade. Isso não quer dizer que ele não vai brincar com os jogadores, ele não vai ter um relacionamento bem próximo aos atletas, só que tem que, na hora das decisões, ele é o chefe e os jogadores precisam acatar todas as ordens dadas pelo treinador botafoguense. Nada demais em relação a isso. Ele quis dizer, simplesmente, este ponto, de que ele é o comandante, ele é o chefe, ele é que manda. A linha dele falar que não será colega não tem nada a ver dele virar um carrascão dos jogadores. Não vai ter nada a ver em relação a isso. Só deixando esse ponto bem claro, porque você já teve muitos zooms em relação a essas falas do técnico português. E ele tá certíssimo em falar que não será colega. Deixe o like, inscrevam-se e interpretem aqui embaixo nos comentários
como vocês viram essas declarações do técnico Arthur Jorge. Nessa mesma entrevista coletiva, tanto o técnico e também o head scout Alessandro Brito, eles falaram sobre o elenco do Botafogo, que está muito inchado. Se você pega, por exemplo, o gol, você está tendo treinamentos com Gatito, John, Igor Gabriel, Raul, Lucas Barreto e o João, que voltou da equipe do Boa Vista. 6 goleiros. E não tem como você trabalhar com 6 goleiros. Pelo menos uns 2 precisarão ser emprestados. Você tem que ter pelo menos 4 goleiros e o 5º ali para uma atividade ou outra. Não tem como você ter 6 goleiros trabalhando junto. Então você tem que emprestar. Por exemplo, eu, Thiago, se estivesse ali na linha de frente do Botafogo, eu emprestaria tanto o Igor Gabriel para ele pegar uma rodagem, ganhar minutos jogando uma Série B ou uma Série C de Campeonato Brasileiro. Emprestaria o João Fernando também para uma outra equipe. Ficaria com Gatito, John, Raul e Lucas Barreto. E em uma necessidade, chamaria o goleiro do Sub-20 para ele fazer uma atividade ou outra. Na lateral direita você não precisa se incomodar, você tem 3 laterais e não tem por que dispensar jogadores. Para a zaga, você tem hoje Halter, Alexander Barbosa, Pablo, que ainda não estreou, Segovião, Bastos e os meninos, Jefferson Maciel, que está se recuperando de uma lesão, e o Cauã. Você tem 7 jogadores, muitos atletas, e a possibilidade de contratar alguém ainda nesta janela brasileira ou na janela do meio do ano, né? Você tem mais possibilidades em relação às contratações para o sistema defensivo. No meu ponto de vista, Cauã e Jefferson Maciel poderiam ser emprestados para eles ganharem minutos nesse ano. Entra dentro daquilo que o próprio head scout do Botafogo falou a Botafogo TV, de que alguns jogadores precisam ganhar minutos. Eu acho que esses 2 seria bem interessante o Botafogo fazer isso, dar minutos para esses 2 atletas. Na lateral esquerda você tem 2 laterais esquerdos, tem torcedor que pede mais contratações de jogadores para esse setor. Meio campo, a volância, meus amigos, o Botafogo tem 512 milhões de volantes ali no seu elenco. No começo do ano, ninguém esperava que o Cauê fosse virar o que virou, né? Esse jogador importante dentro do elenco. Mas você para e pensa, tem Danilo Barbosa, Gregory, Marlon Freitas, Titi, Cauê, Patrick de Paula, Breno e o Alan tá para chegar. Talvez sobre pro Breno, e eu não queria que isso acontecesse. Eu acho que o Breno, nessa linha de jogadores que fazem a primeira posição, né, um homem do primeiro combate ali, o primeiro homem do meio campo, você teria, no meu ponto de vista, né, pela ordem, Danilo, Gregory e Breno. Eu seguraria este até a chegada do Alan. Não liberaria o Breno nessa janela, porque eu acho que seria importante você ter 3 primeiros volantes ali, né, tendo no seu plantel. Os outros volantes, eu não acredito que o Botafogo se desfaça de algum, né? Vai me surpreender se o Botafogo liberar algum ou alguns dos seus volantes nesta janela. O Newton eu emprestaria para ganhar minutos, os outros eu seguraria um pouco mais. Para as beiradas, você ganhou uma peça nova que é o Yarlen, jovem jogador que está ali em fase de renovação contratual. Diego Hernandes não vai ter minutos, não aproveitou as suas oportunidades. O Raí eu gosto muito e se encontrou nessa posição de beirada de campo. Eu emprestaria o Raí, até mesmo para ele ganhar uma rodagem em outra equipe. Não emprestaria para qualquer time, mas eu emprestaria para um time que brigue na Série B, que tenha condições, ou um time na Série A do Campeonato Brasileiro, assim como o Diego Hernandes. Eu não emprestaria para qualquer time. Emerson Urso também seria outro jogador que eu emprestaria, porque não terá tantos minutos, e você, mesmo assim, continuará com uma gama muito alta de ponteiros para o Botafogo. Centroavante, ainda sem o Igor Jesus, eu não emprestaria nenhum desses jogadores. Apesar que eu acho que o Matheus tem que ganhar uma rodagem e tal, mas nesse momento eu não emprestaria nenhum dos 3 centroavantes. No meio do ano, sim, eu arrumaria um jeito de emprestar o Matheus Nascimento ou negociá-lo na janela do meio do ano. Então, mostrando aqui para vocês, a gente tem um elenco com muitas peças e os jovens precisam ganhar minutos. Eles ficarem apenas encostados ali, sem possibilidades, será pior para eles e também para o Botafogo. Eu também acho que tem que parar um pouquinho dessa situação. Não tá jogando, vai para o Molenbeek. Não, melhor jogar aqui no Brasil. Até mesmo pela questão da visibilidade. Você teria esses jogadores atuando aqui no nosso futebol e o torcedor continuaria observando. Tem vários casos recentes no Botafogo, os jogadores foram emprestados para disputarem Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, Igor Rabelo e Sassá, que foram muito bem no Náutico e quando voltaram para o Botafogo, voltaram em um degrau superior. E outros clubes acontece isso também. É importante o Botafogo colocar alguns jogadores para eles rodarem, até mesmo para você dar uma desinchada no nosso elenco. Mas falem aqui embaixo
quais jogadores vocês emprestariam, se vocês concordam com a minha opinião, porque eu gosto de ler o que vocês comentam aqui no canal. Beijo, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu, fui.